Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Vitor Drummond, publicitário, jornalista e correspondente internacional aqui de Londres. E está começando mais uma edição do Resumo da Semana. Bolsonaro tem reprovação de 44% e aprovação de 32%, diz Datafolha. Tomara que os brasileiros realmente estejam começando a acordar, lembrando que a maior parte das pessoas que começam a desaprová-lo é apenas pelo caos econômico que ele provoca e por não ter nenhum plano de governo desenhado. E que 51% dos eleitores do Brasil que elegeram este crápula, né? Um homem que apoia a tortura, que odeia a cultura, o meio ambiente, os negros e a comunidade LGBTQIA+, e é super misógino. Isso significa que o povo brasileiro ainda é muito racista, homofóbico, machista e preconceituoso. Não se engane de achar que é um país tranquilo para se viver. A pesquisa foi realizada entre 23 e 24 de junho, com 2.016 brasileiros pelo celular em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa também apurou se JMB sabia onde estava Queiroz, e a maioria afirmou que sim, que ele sabia do paradeiro do miliciano e laranja da família Queiroz, mas a maioria inocente ou que ainda defendem o presidente bandido acreditam que ele não estava envolvido com o esquema das rachadinhas dos salários dos funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde o seu filhinho, o Flávio Bolsonaro, trabalhava como deputado. Gente, para de ser inocente, para de ser cego ou burro mesmo. É óbvio que o Bolsonaro estava envolvido. Eu vou te mostrar esse vídeo produzido pelo Antônio Tabet, do canal My News, e postado também pela minha amiga jornalista Amara Luque, que é sócia do Tabet. Talvez fique mais fácil para você entender. Fabrício Queiroz, você sabe, é o ex-policial militar, amigo de Jair Bolsonaro desde 1984. 36 anos de amizade, que bonito. Jair Bolsonaro é o pai do senador Flávio Bolsonaro, suspeito de manter um esquema de rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Jair é casado com Michele Bolsonaro, que foi sua assessora nos tempos de deputado. Segundo o COAF, Fabrício Queiroz depositou um cheque de R$24 mil na conta da primeira-dama. O presidente diz que o dinheiro foi pagamento de parte de um empréstimo que ele fez ao amigo. Queiroz foi assessor parlamentar de Flávio quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro, época da suposta rachadinha. Queiroz é casado com Márcia Oliveira de Aguiar e tem 2 filhas, Natália e Evelyn Queiroz. As 3 trabalharam no gabinete do então deputado estadual Flávio. Natália e Evelyn também tiveram uma passagem pelo gabinete do então deputado federal Jair. É bom quando é assim, né? Tudo em família. Lembra do Adriano da Nóbrega, o miliciano morto pela polícia em fevereiro da Bahia? Adriano é filho de Raimunda Veras Magalhães e foi casado com Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega. Raimunda e Daniele trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Dona Raimunda aparece em relatório do COAF como uma das pessoas que fizeram depósitos na conta do Queiroz. Entre 2016 e 2017, foram mais de R$91 mil. A agência onde os depósitos foram feitos fica na Rua do Restaurante de Dona Raimunda. O Ministério Público suspeita que Adriano tenha transferido mais de R$400 mil para a conta do Queiroz. Adriano já foi condecorado por Flávio e homenageado por Jair Bolsonaro, que o chamou de brilhante oficial no plenário da Câmara dos Deputados. A defesa de Adriano era feita pelo advogado Paulo Emílio Catapreta, amigo do também advogado Frederico Assef. Catapreta é hoje advogado do Queiroz. Queiroz foi preso em Atibaia, na casa do Assef, que foi advogado de Flávio e Jair Bolsonaro. Flávio tem outro advogado, Luiz Gustavo Botumaia. O MP diz que Botumaia ensinou servidoras fantasmas da Alerj a alterarem folhas de ponto. Botumaia também manteve contato com Dona Raimunda e Daniele quando Adriano estava foragido, dando orientações sobre o paradeiro do miliciano. O presidente Jair Bolsonaro garante que não tem nada a ver com tudo isso aí. A Associação de Funcionários do Banco Mundial pede suspensão da nomeação de Weintraub. Tomara, né? A entidade menciona o fato do ex-ministro ter sugerido a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal e de ter feito pronunciamentos públicos contrários aos direitos de minorias, além de ser racista ao criticar a China em um tweet como a responsável pela pandemia. Eu fico torcendo para que não aceitem neste cargo no Banco Mundial. Seria um absurdo se isso acontecesse, um desrespeito contra o povo brasileiro. Ele precisa ir para a cadeia, assim como toda a família Bolsonaro.
Com o impacto do coronavírus, FMI prevê queda de 9,1% para o Produto Interno Bruto do Brasil neste ano. A projeção do Fundo Internacional mostra que o desempenho do Produto Interno Bruto, PIB, do país em 2020 deve ser o pior em 120 anos, pelo menos. O órgão também passou a estimar que a dívida brasileira deve superar a marca de 100% do PIB. Os novos dados do fundo, publicados no relatório World Economic Outlook, mostram uma piora generalizada para a atividade econômica mundial, confirmando que os estragos econômicos da pandemia são mais intensos do que o previsto inicialmente. O FMI aponta, por exemplo, que o PIB global deve recuar 4,9% neste ano. A previsão anterior era de 3%, com todas as regiões enfrentando um quadro de recessão. Para o Brasil, o FMI estima que a dívida bruta vai alcançar 102,3% do PIB neste ano, recuando para 100,6% do PIB em 2021. Nos últimos anos, a questão fiscal tem sido a principal entrave da economia brasileira. O tamanho do endividamento brasileiro é considerado alto para um país ainda emergente. O Brasil tem 1.180 mortes em 24 horas e ultrapassa 55 mil óbitos pela Covid-19, aponta consórcio de veículos de imprensa no boletim das 20 horas de ontem. Lembrando que precisou ser montado um consórcio com veículos de imprensa muito sérios para levantar os números com as secretarias de saúde, porque o governo está escondendo ou manipulando números oficiais. O levantamento mostra também que o país acumula 1.233.147 casos confirmados. É muito alto. E com sanfoneiro, Bolsonaro faz homenagem a vítimas da Covid e diz que houve excesso de preocupação com o coronavírus. O presidente da Embratur tocou Ave Maria na transmissão ao vivo nas redes sociais. Já não bastasse ser revoltante e constrangedor este líder inapto sempre relativizar a pandemia e o número de mortos, a gente está falando de mais de 55 mil mortos. E este monstro diz que houve excesso de preocupação. A doença é séria, presidente idiota. Não é uma gripezinha qualquer. Olhe para além dos números. Olhe para a quantidade de famílias perdendo entes queridos e amigos. E aí, para completar o circo de horrores que ele monta todos os dias, todas as semanas, tendo ele mesmo como protagonista, esse palhaço assassino, ele traz um sanfoneiro horroroso, desafinado, para tocar Ave Maria. Vou pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson. Segundo ele, estava homenageando os mortos. Isso não convence, tá? É pura estratégia política dele para não ter ainda mais reprovação. E quantas vezes vamos precisar dizer que este é um país laico, caramba? Um país laico significa que eu respeito todas as religiões e credos e não elejo apenas uma para representar a nação e suas dores. Então a Ave Maria, que só diz respeito à religião católica, também não é a melhor escolha para consolar enlutados, por mais bonita que seja a música. Não na voz e no som deste sanfoneiro tenebroso. Covid-19. Festa surpresa de família deixa 18 pessoas infectadas no Texas. Entre os contaminados estão crianças, idosos e uma mulher que também luta contra um câncer de mama. Gente, isso é um pequeno recorte do que pode acontecer com você e a sua família. Já houve muitos casos parecidos no Brasil. O próprio casamento que aconteceu na Bahia, onde a sem noção da Gabriela Pugliese foi infectada, e também a Fernanda Paes Leme, a Preta Gil, que eu amo, aliás, beijo Preta, não é para fazer festas em casa, não é para reunir muitas pessoas na sua casa. Aqui no Reino Unido, ainda só a partir de 4 de julho, que o primeiro-ministro Boris Johnson autorizou que 2 pessoas de casas diferentes se visitem. E agora é pedido que a gente só se encontre em áreas externas com um grupo de no máximo 6 pessoas, respeitando o distanciamento social. Coronavírus. No Reino Unido, ministros relutam em fechar praias em meio a multidões. As praias só serão fechadas pelo governo com relutância, afirmou o secretário do Meio Ambiente, George Eustice, depois que um grande incidente foi declarado essa semana quando milhares se aglomeraram na praia de Bournemouth.
Eustice disse que as pessoas precisam trabalhar junto com o governo e seguir as diretrizes do coronavírus, é óbvio, né? O secretário de Saúde, Matt Hancock, sugeriu que as praias poderiam ser fechadas pelo governo se as infecções aumentassem. Isso aconteceu depois que o diretor médico da Inglaterra disse que o distanciamento continuava vital e é vital. O professor Chris Whitty alertou que os casos do Covid-19 aumentarão novamente se as regras forem ignoradas. Eustice disse ao programa Today da Radio 4 na BBC que Hancock deixou claro que temos o poder de voltar a agir. E ele acrescentou que não queremos fazer isso e ficaremos muito relutantes em fazê-lo, ter que fechar a praia. Apelamos a todos que decidam ir à praia, mas observem esse distanciamento social e só permaneçam com a sua família, disse ele. Segundo ele mesmo com toda essa cena lotada de pessoas na praia, as pessoas geralmente observaram as regras atuais de distanciamento social, mantendo os 2 metros de distância entre outras famílias. Realmente, mesmo quando a gente vai aos parques, que parecem estar cheios, as pessoas estão apenas entre seus grupos de amigos e familiares e estão respeitando o distanciamento de 2 metros entre os grupos. Em alguns parques, como em Canary Wharf, a prefeitura local pintou círculo nas gramas para que as pessoas respeitem os espaços umas das outras. Mas ainda assim é preocupante, o vírus ainda está aí. Orgulho 2020, alguns novos e poderosos trabalhos da comunidade LGBTQIA+. As restrições de lockdown significam que as celebrações tradicionais do mês do orgulho LGBTQIA+, foram canceladas para 2020, infelizmente. Mas a BBC está celebrando a comunidade LGBTQIA+, com o lançamento de uma coleção de poderosas obras de áudio na BBC Sounds, que é uma plataforma de podcasts e áudios da BBC, cobrindo uma ampla gama de experiências, desde a história do LGBTQIA+, do século XX, até experiências de como é ser LGBTQIA+, no mundo de hoje. Uma delas reflete sobre o amor, perdas e viagens internacionais nos anos 80 e 90. Touchdown apresenta a voz de um ex-comissário de bordo anônimo, olhando para trás em sua carreira nas décadas de 80 e 90, uma época de boom no setor aéreo. Essa era uma profissão, para quem não sabe, que atraía e ainda atrai muitos gays. As companhias aéreas oferecem um ambiente de trabalho relativamente livre de discriminação. Mas essa liberdade foi logo interrompida pelo surgimento do vírus HIV e sua disseminação nos anos 80. Como um homem gay vivendo e trabalhando em trânsito constante, esse piloto, lutou para manter relacionamentos, mesmo diante da perda esmagadora e da injustiça e discriminação social que ele sofria na época. Ouça um trecho deste podcast da BBC. I grew up in a small coastal town in Northern Ireland. It was very much an industrial town. When I was in school, I thought, I don't know what I want to do, but I just knew that I wanted to travel the world instead of get out of Northern Ireland. But, there weren't really that many opportunities. And in fact, in Northern Ireland in the 70s, it was actually a criminal offence to be gay. I decided that I would leave and go to England. And so there was much more freedom to do whatever I wanted and to pursue relationships. Um outro áudio muito interessante da BBC Sounds fala sobre ignorar a vida bissexual e pansexual e a vida gay na vida moderna da classe trabalhadora. Inspirada nas conversas da vida real entre Chris, vou deixar o arroba dele aqui, que é um escritor e um poeta punk queer, e outras 4 pessoas estranhas sobre as suas experiências, Erasure Island conta a história de um apagão bissexual, pansexual e gay na sociedade moderna. A poesia de Chris explora a estranha experiência de ter a sua identidade apagada por aqueles que te rodeiam, o seu relacionamento e a si mesmo nos vários cenários da vida real, no trabalho, no pub, no clube, na loja de kebab e na própria sala da sua casa com seu pai e a sua mãe. É assim que muitos membros da comunidade LGBTQIA+, vivem até hoje, sendo esquecidos, apagados ou ignorados, vivendo dentro de armários escuros, com medo de sofrerem preconceitos e serem excluídos pelas próprias pessoas que eles amam. Erasure Island, by 1990s Chris. I just don't understand how anyone could be gay. I don't expect rationale, but he gives some. Women are just so lovely and soft, their curves and their hair. I can only agree with half of his logic, but I don't want that to come to the surface. I'm at work wrangling detangling conditioner onto the shelf, and this talk at this time makes me aware of myself, of my hands,
my hips, the tautness of my wrists. I should grab this moment, twist it and own it. But blokes like you, love, neither can I. You just haven't found the right guy. I like lovely women, soft women, curvy women and their hair. And I like lovely men, soft men, curvy men and their hair. Por um mundo mais justo, mais inclusivo e com mais diversidade. Abaixe o preconceito e viva a liberdade. Esta edição do Resumo da Semana termina por aqui. Obrigado por ter assistido. Comenta que notícia você mais gostou, a que mais te incomodou. Para mim, todas as que envolvem o Bolsonaro sempre me irritam. Compartilha com seus amigos ou no seu feed dos stories. Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo para você, por favor. Abraços, sucesso, saúde, paz e barra.